Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E nós vamos estar lendo hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Estamos quase chegando ao fim deste capítulo. Mas o texto que está proposto para nós hoje, dando continuidade à nossa leitura do Evangelho, é 12, versículo 49 ao 53. Portanto, Lucas 12, 49 ao 53. E o texto diz o seguinte: Vim lançar fogo na terra. E que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora e a nora contra sua sogra. Um texto difícil de ser entendido. Eu posso imaginar que é muito difícil de ser entendido no contexto que ele foi falado, ou seja, nos dias que Jesus vivia aqui nesta terra, caminhava, quando foi o momento que ele abriu a sua boca e falou isso. Agora para nós o conhecemos porque está escrito, foi relatado por alguém. Mas eu posso imaginar que as pessoas que cercavam a Jesus estranharam o discurso de Jesus. Não que Jesus tivesse sempre um discurso agradável às pessoas, não era o caso. Nós já lemos algumas palavras que Jesus trouxe que chacoalhou a realidade interior de muitas pessoas, porque falava de uma realidade espiritual e muitas vezes colocava o dedo em riste a realidade pecaminosa ou hipócrita que alguém pudesse estar vivendo. Ora, no entanto, quando se trata de questão familiar, é algo difícil de ver ou ouvir alguém fazendo uma colocação positiva acerca de uma divisão, de uma separação na família. E é isso que eu entendo aqui. Jesus disse claramente que ele não veio trazer paz à terra. Ele perguntou, né? Ele fez a nível de pergunta: vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? E ele disse: não, vos digo que veio trazer o quê? Dissensão, ou seja, divisão, briga um contra o outro. E ele continua falando isso aqui: vão estar 2 contra 3 numa casa. Depois falou do pai contra o filho contra o pai, ou seja, estabeleceu muito bem estabelecido, não foi uma coisa assim passageira que ele falou, mas falou uma coisa muito certa e bem estabelecida sobre esta realidade de dissensão. E eu, quando li este texto, agora, antes de compartilhar com você, o meu único entendimento seria em termos de uma realidade espiritual. Por quê? Porque eu não posso encontrar em Deus contradição. Se este Deus foi quem instituiu o casamento e instituiu que era uma união que permaneceria, ele não faria nada ou não falaria nada contraditório. Se ele instituiu a família, os filhos, os pais, estabelecendo como lei uma posição de honra, e no Novo Testamento nós vamos ouvir as mesmas realidades dos filhos honrando aos pais, obedecendo em tudo, os pais não irritando aos filhos, ou seja, há uma expectativa da divindade de harmonia dentro da família. E como, de maneira geral, se lidava com o povo de Deus, a maioria dos escritos da Bíblia Sagrada está falando do relacionamento de pessoas, relacionamento familiares de judeus ou de filhos de Deus no contexto do Novo Testamento, ou seja, gente da igreja, salvos em Jesus. Então fica mais difícil. No entanto, este texto fala claro e o principiar de Jesus foi acerca da sua missão. Ele diz: o que eu vim trazer à terra. Ele começa a falar ao fogo que ele veio lançar, depois ele fala do batismo com que ele
deve ser ainda batizado. E agora, então, ele traz esta figura que mostra que ele traria um começo, uma realidade, e agora digo eu, espiritual, diferente daquilo que se via antes. Eu vou levar você ao mesmo texto, à mesma narração, mas agora feita por Mateus, que no capítulo 10 e versículo 35, escute aí o que ele diz. Versículo 34 e 35, ele diz: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Veja, o mesmo contexto, o mesmo palavreado, pouca coisa de diferente. Ou seja, os dois estão relatando as mesmas palavras de Jesus. Aí ele segue: porque eu vim pôr dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Aí ele termina assim, olha, os 2 versículos seguintes eu vou ler. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Então veja que este contexto se ampliou um pouco quando escrito pelo evangelista Mateus, extrapolando estas palavras de que os familiares tornar-se-iam inimigos do homem, e Jesus logo compara a realidade familiar, o amor que une a um ou outro da família, um amor fileu, um amor de amizade, um amor de fraternidade familiar, ao amor que ele esperava dos seus servos, dos seus filhos espirituais. Então, quando eu coloco essas 2 passagens, eu me asseguro o primeiro entendimento que eu tive da palavra de Lucas, na verdade não de Lucas, mas de Jesus, de que ele está falando da realidade espiritual que haveria de acontecer. Ou seja, nós vimos isto no tempo de Jesus. Dentro de uma família, nem todos tornaram-se seguidores de Jesus. Nem todos de uma mesma família creram que ele era o Messias. Nem todos dentro de uma mesma família se arrependeram dos seus maus caminhos. E esta é uma realidade que hoje nós vivemos em nossos dias. Muitos de nós temos história. Talvez você ou eu fomos os primeiros da nossa família a aceitarmos a Jesus, e dependendo do tempo que isso aconteceu, era ainda mais trágico, né? Havia uma incompreensão por parte dos pais, e é muito interessante nós observarmos que, para além de uma incompreensão possível acerca de uma questão religiosa, acerca de uma questão de gosto, acerca de qualquer questão humanamente perceptível, nós somos levados a entender que há algo mais profundo do que um rancor por preferências pessoais de uma religião ou outra. Ou até pelo cuidado que alguém possa ter, vamos dizer, trazer para os nossos dias o que a gente tem, vamos colocar nós crentes, firmes, fiéis. Quando alguém começa a andar e ouvir pregações que estão erradas doutrinariamente, vamos chamar estes caminhos de seitas. E nós vemos esta pessoa caminhar paulatinamente e aceitar uma seita. Qual é a sua reação? Qual é a minha reação? A nossa reação é de tristeza, é de cuidado, é de alertar com amor, é de orar e interceder. Veja que é completamente diferente da reação que muitos de nós recebemos quando nós viemos para Jesus. Porque podia ser legítimo uma preocupação de alguém que está entrando num caminho de loucura, num caminho de fanatismo. Muitos disseram isso para nós, disseram: você vai ficar fanática, estes crentes são uns doidos, eles não entendem a realidade, são pessoas ignorantes. Ou seja, poderia sim tudo ser baseado numa racionalidade. Mas se fosse assim, a reação seria diferente, porque esta é a que nós temos quando vemos alguém ser levado para caminhos obscuros, caminhos de seita, caminhos que nós sabemos que acabará com a vida espiritual, até por moral, enfim, por que não dizer que pode ser um atentado à sua vida física também. Então, nós reconhecemos pela realidade da Bíblia e nossa vivida na prática, a realidade de que existem 2 reinos. Alguém ou está em luz ou está em trevas.
E para além de pertencer a este reino, há uma realidade que a Bíblia chama de que aquele que comete e vive em pecado, ele é servo do pecado. Há uma realidade de que o príncipe deste mundo cega o entendimento das pessoas. Então, há um poderio, há uma atuação espiritual de trevas às pessoas, sobre as pessoas que estão nas trevas. Por mais que nós a amemos, por mais que nós compreendamos as suas colocações, por mais que sejam ou não familiares de carne, de sangue nosso, nós somos, pela palavra de Deus, levados a ter o entendimento do que acontece quando alguém vem para Cristo e se entrega para Jesus e é transformado. Eu não estou falando de alguém que simplesmente passa a frequentar uma igreja evangélica. Eu estou falando de alguém que é nascido de novo, da água, palavra, e do Espírito, que agora vem habitar no seu coração. Você pode entender a profundidade disso? Que dentro de um crente habita simplesmente a pessoa terceira da Trindade, Deus, na pessoa do Espírito Santo. E é fácil ver isso quando Jesus, que era a segunda pessoa da Trindade, encarnada, mas o seu ser espiritual, o seu espírito, ele era Jesus, aleluia. Quando ele se aproximava de uma pessoa possessa, lembra o que acontecia? Os demônios que possuíam aquela pessoa logo falavam com Jesus. Porque para o reino espiritual, eles enxergam a realidade espiritual. Nós não enxergamos. Nós enxergamos um pai, nós enxergamos uma mãe, nós enxergamos um primo, nós enxergamos um professor, nós enxergamos uma pessoa educada, uma médica. Nós enxergamos as pessoas, nós não enxergamos o espírito que move estas pessoas. E claro, ser possuído por demônios é um extremo, nem todos com quem nós convivemos, nem todos da nossa família, talvez nenhum, seja possuído. Mas o fato de não ser possuído não os tira, a não ser que eles foram transformados e transportados do reino das trevas para o reino de sua maravilhosa luz. Transformados, nascidos de novo, tendo agora o Espírito de Deus habitando neles. O Espírito que habita neles não é o de Deus. E há, sim, uma atuação espiritual da liderança do reino a que eles servem. E mesmo que eles não façam compromisso de servir, tendo nascido em pecado, servem por natureza ao pecado, ao mundo e ao inimigo das nossas almas. Então, esta distinção de reinos é algo que a Bíblia nos ensina. Difícil, eu sei que esta é uma lição complicada, para alguns de nós mais do que outros. Quando nós temos esta visão espiritual, nós entendemos claramente que muitas das reações deles não é humana. Não é contra nós, sua prima, não é contra a sua sobrinha, não é contra a sua esposa, como esposa, mas sim uma reação espiritual, inexplicável da razão. Quando se questiona a razão, não há, você vai ver que a pessoa perde a cabeça, ela não consegue explicar racionalmente. E aqueles que ainda conseguem, você vai ver mais claro ainda o engano, a pressão espiritual, aleluia. E para isso é necessário discernimento de espírito. Mas mesmo que nós não tenhamos como dom, nós temos na Bíblia explícito para nós. E Jesus usa estas palavras que nos chocam, é verdade, mas que é importante nós ouvirmos. É para isso que nós estamos neste devocional. Porque nós lemos a Bíblia e muitas vezes passamos por estas colocações de Jesus e não tem com quem falar, de quem escutar. Porque na maioria de nós, digo eu mesma, como quando tenho a oportunidade de pregar, eu prego aleatoriamente aquilo que eu sinta de pregar naquela oportunidade, ou um tema que seja proposto para mim. Mas aqui neste devocional nós não pulamos nada, nós estamos lendo o Evangelho de Lucas palavra por palavra.
E assim nós podemos parar nessas palavras difíceis e nos questionar o que Jesus está ensinando. E a verdade é essa, é que espiritualmente uns da família aceitarão e se tornarão nova criatura e pertencerão à luz e outros pertencerão às trevas. E você vai ler João capítulo 1 e você vai ver o que acontece, que as trevas rejeitam e têm raiva, não aceitam. Leia João 1 neste dia e você vai ver claramente como Jesus ensina que ele que era a luz quando veio, quando se revelou, o que aconteceu com a população que estava vivendo em trevas. Eles o aceitaram? Eles o receberam porque ele diz, a luz mostra tudo. Então, quando nós estamos na luz e vivemos em santidade, automaticamente esta luz aponta para o pecado das pessoas. Aponta a realidade de trevas que as pessoas estão vivendo. Incomoda a luz àqueles que estão em trevas. Então, esta é uma realidade espiritual, realidade que nós temos que estar atentos e conhecedores. E nós não podemos, e aí Jesus em Mateus, neste mesmo contexto, ele diz, aquele, portanto, que amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, se em peso de preferência, se em peso de prioridade, a nossa nova natureza, a nossa nova família espiritual em Deus deve ser maior, superior à família natural. Volto a dizer, isto é forte, mas é o que Jesus colocou para nós e perguntou. Aliás, ele não perguntou, é o que Jesus colocou para nós e nos disse. Se alguém encontra os laços familiares, o amor humano, fraternal de família, mais do que a mim, não é digno de mim. O que nós devemos fazer para com as nossas famílias é amá-los, como Deus amou o mundo de tal maneira que deu a Jesus, para que todos aqueles que neles creiam tenham a vida eterna. Nós amamos de tal maneira que nós permanecemos na luz e continuamos a oferecer a luz. Continuamos a dizer, este é o caminho, venha. Não importa os insultos, nós não vamos pagar o mal com o mal, porque isso Jesus nos ensinou. Nós chamaremos ao bem. Aleluia. Nós daremos tempo, a hora para todas as coisas. Não há muito para falar aqui, não quero me delongar, mas de entender que amar não significa se jogar na lama com ele, se jogar nas trevas com ela. Não, pelo contrário, significa estar firme no barco que Jesus nos pôs e estar disposto a todo tempo a lançar o salva-vidas da salvação e dizer, tome, você está morrendo, você está perecendo no pecado, aceite Jesus e o Senhor Jesus te trará também de novo a salvação. Que Deus dê força a você que possa estar vivendo esta inimizade em meio da família. Não perca a esperança. Continue a orar, continue a falar, porque esta é o nosso chamado. Precisamos fazer isto sempre, é a única saída para eles. No entanto, nós não vamos nos comprometer por laços familiares, mas nos comprometemos com Jesus, o nosso Salvador, e estaremos até o último dia intercedendo e pregando o evangelho para que eles, mesmo que seja nos últimos momentos, tenham a oportunidade de entrar no caminho de salvação. E você pode imaginar que alegria, que abraço, que agradecimento este irmão, este pai, esta prima, este tio, este médico, esta advogada vai te dar no céu, quando dissesse, você foi um inimigo para mim toda a vida, mas até o fim pregou o evangelho, e eu aceitei no fim e cheguei aqui. Que Deus nos guarde nesta esperança e nesta vocação, nesta segurança da visão espiritual daquilo que estamos lidando, e amemos a Jesus, aleluia, sobre todas as coisas, porque ninguém ama mais do que Ele, ninguém amou mais do que o Pai, e o Pai que deu a Jesus, mas deu para aquele que crê, para aquele que aceitar, para aquele que se arrepender. Que Deus abençoe você, santo servo de Deus, e a mim, estejamos juntos fortalecidos na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.